Nesse ano, eu realmente aprendi o que é o despertar da consciência, o despertar espiritual, devido a alguns fatos que foram acontecendo ao longo do ano, e eu quero registrar isso. Eu sei que outras pessoas têm esse despertar, esse processo de diferentes maneiras, mas eu quero relatar aqui como foi o meu. Eu acho que foi por volta de março ou abril mais ou menos que eu comecei a me dar conta dessas coisas que estavam acontecendo e eu não tinha percebido. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ter uns sonhos estranhos, bem estranhos. Eu sonhava que eu via coisas estranhas no céu. E essas coisas estranhas me davam medo, exatamente porque era estranha. Eu não, sei lá, eu sei que não existe esses negócios, né? E eu sempre fui uma pessoa que acreditei que existia vida em outros planetas, apesar de não idolatrar essa ideia, mas eu nunca neguei. Se alguém me perguntasse, eu dizia sim, eu acho que existe, deve existir, né? O universo é imenso, o mundo é grande, enfim. Só que eu não ficava procurando essas coisas. Mas há 2 anos atrás eu comecei a ter sonhos estranhos, que apareciam essas coisas no céu. Eram coisas que, sei lá, sabe, era eram luzes, mas assim, não eram luzes tipo esses OVNIs que a gente vê passando na internet, uma luz brilhante, não era assim. Era uma coisa muito estranha, porque, por exemplo, às vezes tava lá sonhando e aí eu olhava pro céu e o céu tava tipo Las Vegas. Aqueles filmes que a gente vê com um monte de seta brilhante, neon, aquelas coisas. Era assim, sem nenhum espaço no céu, assim, vazio, tudo cheio de luz, de seta, de um monte de coisa. E eu olhando de baixo, eu sentia muito medo de ver aquele negócio, porque é uma coisa diferente, não é uma coisa normal. Às vezes apareciam esses negócios, essas placas, esses sinais no céu, assim, né, flecha, mostrando para um lugar, para o outro. Às vezes apareciam mapas, tipo quando tem desenho animado, sabe? E aparece aqueles tracinhos onde vai dar o tesouro, aí aparecia esses tracinhos se formando no céu, tinha X, sabe? Tinha formas geométricas, sempre muito brilhoso e luzes assim. Enfim, era muito estranho. Tinha outros que pareciam uma árvore de Natal de tantas luzinhas que ficava piscando lá, coloridas, sabe? E eu sabia, assim, que não era OVNI, não era nada disso, só era uma coisa estranha, porque não é normal isso acontecer no céu. E eu fiquei tendo esses sonhos até. Eu fiquei tendo esses sonhos, assim, despassados, né? Por 2 anos, mais ou menos. Só que nesse ano, eles começaram a ficar muito. Assim, por volta de janeiro, fevereiro, março até. Muito contínuo. Tava tendo esses sonhos quase todas as noites. E aí começou a cair coisa do céu também. Além de luzes, começou a cair coisa, caía bomba, caía flor, caía de tudo. Só que teve uma noite que eu sonhei e o céu tava com muita coisa mesmo. E eu falei pra minha irmã, eu falei, nossa, eu tive outro sonho daquele e tinha muita coisa. E eu acho que eu passava, sabe, essa agonia pra ela. E então eu fui trabalhar. Ela foi pesquisar por ela mesma, coisas no céu, tipo assim, né? Tal. E ela achou uma pesquisa, ela me mandou, era uma imagem que tinha acontecido uma guerra no céu na Alemanha há muitos anos atrás, não sei. E era tipo, não sei, OVNI contra OVNI, não sei. E tinha uma imagem lá, até esqueci o nome da cidade. E eu falei pra ela, falei, nossa, é quase isso, as coisas que eu vi no sonho de hoje. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que eu sonhei com aquele negócio? Naquela semana,
E foi a gota d'água porque eu dormi e eu acordei à noite, só que eu tava dormindo, mas eu acordei e tinha duas de mim. Tipo assim, eu acordei e eu me via lá, dormindo na cama. E eu não me assustei de me ver daquele jeito. E eu fiquei me vendo lá, só que eu tava em cima, tipo, flutuando, não sei, de repente. Aí eu saí do quarto, eu fui, andei pela casa, fui na cozinha, vi, minha mãe tava lá fazendo alguma coisa. E eu vi tudo isso. Só que eu tava dormindo. Só que eu sabia que eu tava acordada, muito estranho. Naquele dia, eu fui trabalhar, terminei meu serviço bem cedinho e fui pesquisar. E eu coloquei exatamente como me vi no sonho. Tipo assim, se ver dormindo no sonho. Algo assim, eu sair do corpo no sonho. E eu vi uma imagem e eu na hora falei, é isso que me aconteceu. E eu vi uma imagem de uma viagem astral, né? Um desenho mostrando. Nossa, eu sabia, eu falei, nossa, eu me senti tão feliz de ver aquela imagem lá, porque isso tinha acontecido comigo. Aquele desenho sabia que eu tinha passado. E aí eu vi que o nome disso se chamava viagem astral, viagem espiritual, enfim, tinha outros nomes, né? E eu sabia que aquilo que eu tinha tido era real, entre aspas, até comum e natural. Aí eu fiquei sabendo que eu tive. Isso foi só o início, né? Aí depois desse dia, uma pesquisa foi ligando a outra, foi ligando a outra, foi ligando a outra, foi ligando a outra, foi ligando a outra. Ai, caiu. Hoje eu sei. Esse ano foi o ano que eu iniciei minha expansão da consciência. E agora eu entendo que eu vim me preparando já há um tempo, mas eu não sabia disso. Eu só vejo agora. Então, se alguém estiver me ouvindo, eu comecei assim. Foi pelos sonhos. Agora eu sei, eu estava vivendo um momento de catarse, momentos de contrastes. O ano passado não foi legal, o ano retrasado, então foi o início para aquele ano que foi péssimo, né? Que, assim, olhando no lado financeiro, né? Ah, enfim. Mas sempre vai acontecer, assim, o universo vai mostrar. Hoje eu sei. E eu não tenho ninguém para conversar sobre isso. Eu estou colocando aqui porque eu senti que eu deveria colocar. Então, se alguém está passando pelo início do seu processo de despertar, eu tenho muitas coisas que eu aprendi durante esse ano, tenho minhas reflexões, enfim. Eu vou colocar tudo em um canal, eu quero dividir, eu preciso dividir. Eu sinto que eu preciso dividir, de falar sobre energia, física quântica, sabe? Lei da atração, falar sobre espiritualidade. Queria muito conversar assim com alguém que esteja passando por essas coisas ou que estão iniciando. Eu só sei que eu não parei, continuo até hoje, só que hoje eu já tenho maior esclarecimento, né, de muita coisa. E eu sei, eu sinto que eu preciso dividir. Então, se você estiver me ouvindo, saiba que você não está sozinho, não está sozinha. Que bom que você está despertando. Só que eu tenho certeza de uma coisa, que a minha vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Nem a minha vida, nem minha consciência. E se você estiver ouvindo, estiver passando por um momento desses também, divide comigo o que você está passando, o que você está sentindo, como que foi o seu, digamos, o início do seu despertar. O meu foi assim, por sonhos, e eu fui pesquisar por que eu estava sonhando aquilo, por que eu tinha tido aquilo, enfim. Você me conta o seu? Eu queria muito saber. Obrigada.